Milionário fica chocado ao descobrir que mendiga negra limpava seu escritório sem que ele souber. Na cidade cinzenta e apressada, onde todos corriam com rostos fechados, existia uma mulher chamada Vanessa. Mãe solteira e faxineira em grande escritório, ela era um verdadeiro fantasma, movendo-se entre as mesas como uma sombra, invisível aos olhos dos que passavam. Lábios finos e olhos cansados, sua vida era uma luta constante. Ao voltar para casa, após um dia exaustivo, a única coisa que desejava era ver o sorriso da filha, Lívia, seu pequeno raio de sol em tempos nublados. Mas o peso das contas e da solidão muitas vezes a deixava sem forças, fazendo-a se sentir um nada nesse mundo de grandes nomes e fortunas. Certa noite, enquanto limpava o último andar do prédio, Otávio, o milionário dono... A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper, e havia por trás de tudo isso um segredo. Uma noite, ao deitar, Vanessa encontrou uma carta amassada sob a cama. Era de Lívia. As palavras da filha brilhavam como estrelas em uma noite escura. Mãe, quando eu crescer, quero ajudar as pessoas como você faz. Naquele momento, Vanessa sentiu seu coração apertar. As inseguranças que a perseguiam, a sensação de ser invisível, começaram a desvanecer-se. Ela percebeu que havia mais do que apenas o cotidiano. Havia um futuro, um propósito. Enquanto Otávio decidia ajudar Vanessa, sem saber que isso iria desencadear uma tempestade, ele se sentiu intrigado. Algo em seu interior o impulsionava. Mas o que viria a seguir era como uma teia de destinos entrelaçados. A sombra de Eduarda não a deixaria em paz. E a nova ideia... Ele e Vanessa estavam mais conectados do que jamais imaginavam. A noite parecia ter 1000 histórias para contar, e cada minuto passava como um fio tênue ligando todos eles a destino incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Otávio se sentava à sua mesa, imerso em pensamentos sobre como poderia ajudar Vanessa. E aquele alarme disparou agora. Uma sirene ensurdecedora, seguida de gritos e correria. Vanessa estava no andar de baixo, limpando a sala de reuniões. Ao ouvir o alarme, seu coração disparou. O que estava acontecendo? Mesmo em sua rotina pesada, ela sempre se preocupava. A última coisa de que precisava era de um incêndio. Com medo, ela apressou o passo, tentando encontrar uma saída. Ao mesmo tempo, Eduarda estava em uma sala repleta de segredos. O olhar dela estava fixo em um dossiê. O que Otávio não sabia e que ela mantinha enterrado era a revisão de contas que mostrava algo chocante. Os investimentos do escritório estavam em perigo. E ela era responsável. O rosto dela queimava de raiva e medo. Se tudo fosse revelado, a influência que tinha sobre os outros se desmoronaria como um castelo de cartas. Rápido! Todos para a saída! A voz de Otávio cortou o pânico. Ele mal percebeu um olhar sombrio de Eduarda, enquanto ela se movia discretamente. Vanessa, apressando-se, subiu as escadas, seus pés deslizando. Preciso sair. Lembrar da Lívia. A imagem da filha a impulsionava. Então eclodiu um estrondo, uma explosão, uma sequência de luzes cintilantes. A sala onde Eduarda estava foi consumida. A fumaça escureceu o céu.
Otávio imediatamente se virou, o instinto o guiando. Ele piscou contra a luz ofuscante, tentando entender. Eduarda! Gritou, mas o som foi engolido pelo caos. Diante do horror, uma verdade brutal surgiu. Eduarda tinha sabotado não apenas Vanessa, mas as operações da empresa. O que havia feito? E se o incêndio não fosse acidental? A mentira agora se espalhava como chamas vorazes. As pessoas, agora em estado de choque, olhavam para a entrada do prédio. Enquanto isso, a fumaça se elevava e a sirene ecoava como um lamento. Vanessa, ainda incrédula, viu as pessoas correndo em pânico e seu coração se apertou. O fogo não era apenas uma destruição, era um grito de guerra. Ela olhou para Otávio, que parecia ter idade de 10 anos a mais. A conexão, antes uma ponte leve, agora era um abismo formidável. O que aconteceu por trás de portas fechadas? Seu olhar encontrou dele por um segundo. O que ele estava escondendo? Foi nesse instante que, na multidão, Lívia apareceu. Ela tinha corrido, uma pequena figura em meio ao tumulto, com lágrimas nos olhos. Mãe! A palavra saiu como um sussurro desesperado. Vanessa não podia acreditar. Ela não deveria estar aqui, rabugenta. O mundo desabando com um breve boom e a filha dela ao centro. Lívia, fique aqui! Gritou Vanessa, o pânico em sua voz fazendo ecoar no ar. A jovem olhou para a mãe, seu olhar confuso e cheio de medo. O que mais a vida lhe reservaria? A imagem da filha a fez respirar fundo. Nada importava mais. Otávio olhava a cena, um nó em sua garganta. Ele estava no meio de tudo. Uma tempestade que poderia não apenas queimar o prédio, mas tudo o que ele acreditava saber. Socorro! A vida de todos estava em jogo. O passado se desfiava, enquanto o presente ardia. De repente, um grito cortou a confusão. Era Eduarda, arrastando-se, mas seu olhar, mais incendiado do que a própria chama, gritou algo diferente. Era culpa? Assistência? Ou poderia ser uma confissão? Eu fiz. As palavras escapavam dela entre o medo e a fumaça. A revelação estava prestes a mudar tudo. O futuro de Vanessa, Otávio e até mesmo Eduarda dependia do que ela ainda tinha para dizer. E a pergunta ecoou na mente de todos. O que realmente estava em jogo? A noite ainda tinha muitos segredos a revelar. Eduarda, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas, estava quase à beira do desespero. Eu fiz algo. Estou em perigo. A fumaça ia se acumulando, e o pânico parecia ser a única constante naquele caos. A atenção de todos se voltava para ela, mas a última coisa que Otávio conseguia pensar era em salvar a todo custo as pessoas que piscavam em sua visão. Vanessa, Lívia, todos os que ele não tinha percebido antes. Ao mesmo tempo em que seu coração se apertava, algo mais profundo dentro dele começava a despertar. O que você fez, Eduarda? A voz de Otávio estava repleta de incredulidade. O mundo ao redor começava a desvanecer em um borrão, e o peso das palavras que ela ainda não tinha dito parecia sufocá-lo. Então, como se o universo tivesse escutado um pedido de socorro, o teto acima deles ruiu com um barulho ensurdecedor. Uma nuvem de poeira e destroços despencou no meio da sala. A cena virou um filme de horror. Gritos ecoavam, enquanto os que estavam abrigados naquela prisão de concreto percebiam que precisavam agir rápido. Vanessa, sentindo que tudo poderia desmoronar a qualquer momento, ela
Precisou da calma que não tinha. Lembrava-se de como havia sonhado em dar uma vida melhor à filha, e naquelas frações de segundo viu tudo se desfazer. Otávio, mais que um empresário, tornou-se um homem com um propósito. Ele não estava apenas tentando salvar Vanessa e a filha dela. Ele precisava entender as verdades obscuras que encobriam sua vida. O olhar de Eduarda, antes cheio de crueldade, agora era de desespero. E foi nesse instante que Otávio viu algo em seu passado que se tornou uma sombra. Você sabe o que está realmente acontecendo aqui, não sabe? Ele bradou, em meio ao som da destruição. Os olhos de Eduarda brilharam com um relance de medo. Ela deveria saber. Era impossível que não soubesse. E foi quando, no meio daquela tempestade, um homem de terno impecável saiu das sombras. Era Carlos, o pai de Vanessa, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. E a revelação cortou o ar. Ele não estava apenas ali por acaso. Eduarda! Carlos gritou, segurando-a pelo braço, como se reivindicasse algo. Você não deveria estar aqui. O que você fez com a empresa? As peças começaram a se encaixar. Eduarda não era apenas ambiciosa. Havia uma conexão. Carlos e Eduarda tinham uma história que ninguém conhecia. O choque cortava os corações como uma faca afiada. Vanessa olhou para Otávio, que estava pasmo. A tensão crescendo entre eles. Um fio invisível que os unia em um desconhecido. O que você quer dizer com isso? Vanessa perguntou, lutando contra as lágrimas. Ninguém estava preparado para a verdade que começava a emergir. Enquanto a fumaça os envolvia, a urgência crescia. Corações disparavam e a realidade se moldava. O passado e o presente colidiam em um cataclismo de emoções. Carlos tinha assuntos não resolvidos, algo que poderia mudar de uma só vez o destino de todos, especialmente de sua filha e de Lívia. O olhar de Eduarda tornava-se traiçoeiro à medida que as chamas escureciam ainda mais o ambiente. Eu fiz isso por você! Gritou Eduarda, o desespero em sua voz. Nós dois precisamos disso, não é? Aquilo era uma bomba. As palavras caíram como um meteoro sobre todos. As barreiras que existiam foram destruídas em um instante. O que era um incêndio agora se tornara um incêndio de revelações, mistérios e antigas rivalidades, e a verdade ardia mais intensamente do que qualquer chama. O que mais poderia ser revelado naquele fatídico lugar? A vida deles nunca mais seria a mesma. E para onde isso os levaria? A história estava longe de terminar. As palavras de Eduarda ecoaram, e a tensão no ar estava mais densa do que a fumaça que começava a preencher o ambiente. O olhar de Vanessa, confuso e cheio de medo, se fixou na mãe que não via há anos. Pai, o que você está fazendo aqui? Sua voz falhou. O choque a paralisou. Enquanto Gauss a rodeava, Carlos, o homem que pensou ter perdido para sempre, estava ali, bem na sua frente. Eduarda, você não pode é tão cega! Carlos gritou, puxando-a para mais perto, os olhos arregalados, como se finalmente a verdade estivesse a poucos passos de sua mente. Você não pode destruir tudo o que construí! O fogo crepitava, criando um cenário de terror à medida que a sala escurecia. Otávio observava perplexo, a revelação se desenrolar diante de seus olhos. Ele não sabia como reagir. Ele queria ajudar, mas a confusão era avassaladora.
A ligação entre os três revelava camadas de segredos que pareciam ter ficado ontem. O passado os atrapava. Vão se afastar, por favor! Vanessa gritou, puxando a filha para o lado oposto de onde as chamas se alastravam. Mas o olhar de Lívia estava fixo no pai que não conhecia, o homem que, em um ato de pura adrenalina, havia ressurgido na vida dela. A menina parecia entre ter medo e curiosidade ao mesmo tempo. Você não entende, Vanessa. Você nunca entendeu. Carlos disse, movendo-se para se opor a Eduarda. Ela quer tudo para si, e se não parar, vai enfrentar as consequências. As chamas começaram a invadir a sala, e o pânico tomou conta de todos. O teto ameaçava desabar a qualquer momento, e Vanessa, desesperada, olhou para a filha. Precisamos sair! O grito dela tomou um tom de urgência angustiada. O coração dela batia forte, sentia-se como se estivesse em uma corda bamba, entre salvar sua filha e reviver o passado. Mas e você, pai? Vanessa pediu, suando, sem saber em quem confiar. O que aconteceu enquanto você estava fora? Por que se afastou de mim? Nesse instante, uma explosão ressoou, e o chão tremeu violentamente. Os gritos aumentaram, e a fumaça cercava tudo. Mais uma vez, o teto ameaçou desabar, e a dor se instalou no peito de todos. Carlos se virou para Vanessa. Apenas confie em mim. Eu sou seu pai. Eu posso te proteger. É uma armadilha, Vanessa! Eduarda gritou, se debatendo. Ele não é quem parece ser. Pense bem, eu também enfrentei tudo por você. O desespero das mulheres se fundia, e em suas expressões estavam segredos que ainda não haviam sido revelados. Então, algo dentro do prédio desmoronou, e um painel de vidro explodiu, disparando estilhaços como flechas. Otávio se jogou na frente de Vanessa e Lívia para proteger as garotas. O barulho ensurdecedor os envolveu, e por um breve momento, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, todos estavam em choque. Otávio, com um corte no braço, levantou-se e olhou para os que estavam ali. Lívia chorando, Vanessa assustada, Carlos desesperado e Eduarda em choque. Foi então que uma voz ressoou entre eles, uma voz que ninguém esperava. Eu sou a verdadeira dona da empresa. Uma mulher foi surgindo das sombras, com uma presença imponente. Era Clara, uma antiga parceira de Carlos, que todos acreditavam ter desaparecido na confusão dos negócios dele. E eu sei cada segredo que você, Eduarda, esconde. Um silêncio profundo permeou o ambiente, cortando o pânico que até então reinava. O que mais a mulher significava? Um novo fio da trama se revelava, e a ligação entre todos eles estava prestes a ser desvendada. O passado voltou com uma força aterradora, e tudo mudou naquele instante. Lívia, em estado de confusão, olhou para a mãe. Mãe, quem são essas pessoas? O que está acontecendo? O coração de Vanessa se despedaçou, olhou para Eduarda, Carlos e Clara. Entre revelações e mentiras, o tempo parecia se arrastar, e o edifício, repleto de segredos e mentiras, estava prestes a desabar, levando tudo com ele. A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Todos estavam mergulhados em uma nova realidade. Mas o que mais poderia surgir das cinzas daquela verdade em chamas? As palavras de Clara ainda ecoavam, e a tensão no ar parecia adensa-se. O pânico nas expressões das pessoas ao redor se misturava com a fumaça que começava a invadir o local. A vida de todos estava prestes a mudar em questão de segundos. Vanessa olhou para a filha, verificando se ela estava bem. E depois encarou Carlos e Eduarda confusa, mas determinada. Quem é você? Perguntou Vanessa, sua voz tremendo.
O que quer dizer com verdadeira dona da empresa? E o que vocês têm a ver com meu pai? Clara, com o olhar fixo em Carlos, soltou um sorriso amargo. Você não se lembrava de mim, não é, Carlos? Fui expulsa por você e sua ganância. Sua voz era alta acima do caos, e todos viraram os olhos para os dois. Mas eu voltei, e finalmente vou descobrir a verdade sobre tudo isso. O ambiente parecia se contorcer. Carlos soltou um riso nervoso. Você está louca! Ninguém precisa saber disso! A frieza em suas palavras fez o coração de Vanessa disparar. O que essa mulher tinha para dizer? Um nó na garganta a impedia de falar. Eu sou seu verdadeiro problema, Eduarda. Clara prosseguiu, ignorando Carlos. Você não vai chantagear mais ninguém! Eu sei dos seus planos. Eduarda hesitou, a expressão em seu rosto oscilando entre o medo e a raiva. Você não sabe nada. O que isso tem a ver com a empresa? Com os incêndios? Você e Carlos só pensam em si mesmos. Nesse momento, um estrondo terrível sacudiu o chão, e pedaços do teto começaram a estourar, criando uma chuva de entulho. As chamas se alastravam rapidamente, e cada segundo se tornava uma corrida contra o tempo. A pressão se intensificava. O fogo era real, e as vidas estavam em jogo. Vanessa, vem comigo! Gritou Otávio, puxando-a pelo braço. Precisamos sair agora! Mas Vanessa, paralisada, ainda escutava Clara. Eles vão fazer com que você acredite em mentiras. Eduarda, você está em perigo. A verdade está escondida atrás de um muro de mentiras e cabe a você decidir o que fazer agora. Chega, cale-se! Gritou Eduarda, com a voz embargada, enquanto observava a fumaça se espalhar. A raiva dominava. Você vai pagar por isso, Clara. Otávio começou a puxar Vanessa para a saída. Mas ela estava fixada no que Clara estava revelando. À medida que o calor aumentava, a voz de Eduarda se tornava mais aguda. Você não sabe o que está falando, Clara. Meu pai fez o que fez para nos proteger. Essa empresa é nosso legado. E foi nesse momento que algo dentro de Vanessa estalou. A conexão entre suas memórias e a verdade começou a se formar. O que você quer dizer com legado? Sua voz subiu. Você está gritando por mim, mas não quer que eu saiba a verdade? A tensão explodiu quando Clara, em um gesto inesperado, avançou rapidamente. A verdade, Vanessa, é que você não é apenas filha de Carlos. Você é parte de um acordo muito maior, um legado oculto que envolve poder e ambição. Você é a verdadeira herdeira. Não! A reação de Vanessa foi visceral. Seu corpo foi tomado por um frio intenso. O nó na garganta era insuportável. Desmoronava. Seus olhos se fixaram em Eduarda e Carlos, buscando respostas. Mas eles estavam envolvidos em suas mentiras. Enquanto se debatia, tudo se tornou confuso. Uma explosão ressoou novamente, e o chão tremeu sob seus pés. Um pedaço de parede desmoronou, e a fumaça tomou conta, transformando o ar em veneno. Clamor, pânico. A sirene ainda ecoava ao fundo. Financeiro e emocional. Era um caos. Lívia, fique perto de mim. Vanessa gritou, já quase sem saber onde estava. O tempo parou por um instante, e a revelação de Clara se instalou em sua mente. Ela sempre soube que havia segredos, mas essa informação era um golpe. A vida que conhecia estava desmoronando. Quando um lampejo de luz surgiu entre as chamas, Vanessa viu os rostos de seu passado e presente. A ligação entre todos eles estava se desfiando no próprio incêndio.
E no coração da crise, a pergunta ficou martelando em sua mente. Se tudo era uma construção de segredos, o que mais estavam escondendo? Um futuro que se descortinava como um abismo diante dela, cheia de incertezas. Enquanto a fumaça as envolvia, cada segundo se tornava precioso e a verdade pulsava, pronta para explodir e transformar tudo. O que mais estava por vir naquele inferno? A noite traria mais revelações. A fumaça envolvia tudo como uma manta sufocante, e Vanessa sentia seu coração acelerar. O calor das chamas era nada comparado às verdades que estavam se revelando naquele instante. Clara, ali, diante dela, expunha algo que vagava no ar, que a fazia ter essa sensação estranha, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Você é a verdadeira herdeira! Clara gritou novamente, a voz rouca, mas firme. As palavras soavam como uma bomba. Vanessa sentiu um nó se formar na garganta. Como assim? Era um passado que não compreendia, um papel que não sabia que tinha. O cenário ao redor estava em frangalhos e as chamas dançavam em um ritmo frenético. Eduarda, com o olhar esgazeado, parecia presa em um conflito. Mentirosa! Você nem sabe do que está falando! Mas a dúvida cruzava sua face. E naquela fração de segundo, Otávio lançou um olhar para Vanessa. Uma expressão cheia de preocupação e confusão. Precisamos sair! Ele gritou, puxando-a. Mas Vanessa estava paralisada. As revelações solapavam sua mente. A imagem da filha atrás dela amplificava a urgência. Mas antes que pudesse reagir, um tremor intenso percorreu o chão. O prédio parecia gritar, e então um estalo ensurdecedor ecoou. A parede à esquerda dela desabou, caindo em um mar de destroços. O que estava acontecendo? Era como se tudo estivesse desmoronando no tempo. A fumaça invadia seus pulmões e o pânico tomava conta. O que foi isso? Lívia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vanessa se agachou, puxando a filha para o lado, tentando protegê-la. O tempo estava se esgotando e algo surgia entre as sombras. E então, Clara, em um ato de desespero e força, avançou para Carlos. Se você realmente me ama, diga a verdade. Diga a verdade sobre a nossa filha. E a palavra filha ressoou no ar como uma bomba atômica. Vanessa congelou, a palavra atingiu com a força de um furacão. Do que você está falando? O que significa isso? Carlos reagiu, o olhar alarmado. Você sabe que não temos uma filha juntos. Mas Clara não recuou. Temos sim, e você sabe. Essa menina não é apenas uma peça no seu jogo. A confusão tomou conta de todos. Vanessa olhou para Eduarda, que parecia perdida, e depois para Otávio, que estava tão chocado quanto ela. O silêncio pesado foi rompido por um rugido. Um pedaço do teto caiu, quase atingindo-os. Vamos! Agora! A voz de Otávio cortou o tumulto. Vanessa segurou a mão de Lívia e o puxou junto. Mas a verdade pulsava no ar, uma sombra entre eles. Então, nossa filha? Clara, o que você quer dizer com isso? Carlos finalmente cedeu às exigências, seus olhos se desviando, a culpa transparecendo. E foi nesse momento de caos que algo incrível aconteceu. Uma voz familiar ressoou na confusão. Mãe! Mãe, aqui! Era a voz de um menino. Vanessa virou-se rapidamente, reconhecendo aquela voz. Era Ícaro, o filho de Clara. Como ele estava ali? E por que ele disse mãe? O coração dela disparou. O que está acontecendo? Ícaro! A conexão entre todas as peças começou a se encaixar.
mas os sentimentos a esmagavam. Ela é minha mãe. E você nunca soube que somos irmãs? O grito de Ícaro fez com que todas as verdades soassem ainda mais pesadas. Agora, as sombras dançavam. Vanessa estava ali, em meio a tudo, no epicentro de um tornado de segredos. As chamas a cercavam e um sentimento desesperador a invadiu. As revelações levavam todos ao limite. A história da família estava prestes a ser reescrita e a visão do futuro tornava-se cada vez mais confusa. Havia perguntas demais e respostas de menos. Com todos cercados pelas chamas, Vanessa sentiu o mundo girar ao seu redor. Como isso era possível? Que destino aguardava cada um deles? Uma sirene ao longe ecoava enquanto ela lutava para engolir a verdade. E a pergunta pairou: o que mais estava escondido? Em meio ao caos que a cercava, a fumaça envolvia tudo como uma manta sufocante, e Vanessa sentia seu coração acelerar. O calor das chamas era nada comparado às verdades que estavam se revelando naquele instante. Clara, ali, diante dela, expunha um legado que parecia se desmoronar, mas havia algo mais, algo que vagava no ar, que a fazia ter essa sensação estranha, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Você é a verdadeira herdeira! Clara gritou novamente, a voz rouca, mas firme. As palavras soavam como uma bomba! Vanessa sentiu um nó se formar na garganta. Como assim? Era um passado que não compreendia, um papel que não sabia que tinha. O cenário ao redor estava em frangalhos e as chamas dançavam em um ritmo frenético. Eduarda, com o olhar esgazeado, parecia presa em um conflito. Mentirosa, você nem sabe do que está falando. Mas a dúvida cruzava sua face. E naquela fação de segundo, Otávio lançou um olhar para Vanessa, uma expressão cheia de preocupação e confusão. Precisamos sair! Ele gritou, puxando-a. Mas Vanessa estava paralisada. As revelações solapavam sua mente. A imagem da filha atrás dela amplificava a urgência. Mas antes que pudesse reagir, um tremor intenso percorreu o chão. O prédio parecia gritar, e então um estalo ensurdecedor ecoou. A parede à esquerda dela desabou, caindo em um mar de destroços. O que estava acontecendo? Era como se tudo estivesse desmoronando no tempo. A fumaça invadia seus pulmões, e o pânico tomava conta. O que foi isso? Lívia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vanessa se agachou, puxando a filha para o lado, tentando protegê-la. O tempo estava se esgotando e algo surgia entre as sombras. E então, Clara, em um ato de desespero e força, avançou para Carlos. Se você realmente me ama, diga a verdade. Diga a verdade sobre a nossa filha. E a palavra filha ressoou no ar como uma bomba atômica. Vanessa congelou. A palavra a atingiu com a força de um furacão. Do que você está falando? O que significa isso? Carlos reagiu, o olhar alarmado. Você sabe que não temos uma filha juntos. Mas Clara não recuou. Temos sim. E você sabe, essa menina não é apenas uma peça no seu jogo. A confusão tomou conta de todos. Vanessa olhou para Eduarda, que parecia perdida, e depois para Otávio, que estava tão chocado quanto ela. O silêncio pesado foi rompido por um rugido. Um pedaço do teto caiu, quase atingindo-os. Vamos! Agora! A voz de Otávio cortou o tumulto. Vanessa segurou a mão de Lívia e o puxou junto. Mas a verdade pulsava no ar, uma sombra entre eles. Então, nossa filha... Clara, o que você quer dizer com isso?
Carlos finalmente cedeu às exigências, seus olhos se desviando, a culpa transparecendo. E foi nesse momento de caos que algo incrível aconteceu. As chamas que cercavam o grupo começaram a se dissipar de repente, como se uma força invisível estivesse lutando contra o fogo. Um brilho intenso saiu do fundo da sala, iluminando tudo. Vanessa viu uma figura familiar surgindo daquela luz. Era sua avó. Uma mulher que acreditou estar morta há anos. Vovó! Vanessa gritou aturdida. O olhar da avó era intenso, cheio de determinação. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para te proteger, minha querida. A voz dela soava como um eco vindo do passado. A presença da avó trouxe um misto de conforto e confusão. Você precisa saber a verdade sobre a nossa família. Clara não é quem diz ser. Os olhares se voltaram para Clara, que parecia em choque. Isso não faz sentido. Você está louca. Sua voz tremia. Mas a avó continuou. Aquela empresa, todo esse poder, é um legado que não deveria existir. Carlos não é seu pai verdadeiro, Vanessa. Ele é parte de um plano para roubar o que é seu. O chão novamente tremeu e o alarme soou mais forte. As palavras da avó reverberavam na mente de Vanessa. O que mais estava enterrado no passado? Quem realmente era Carlos? E o que Clara realmente sabia? As chamas começaram a se alastrar novamente. E o tempo estava se esgotando. Vanessa olhou para todos, seu coração disparando. O pânico a envolvia enquanto buscava as respostas em cada rosto ao seu redor. E no meio daquele caos, a verdade ainda permanecia não revelada. Que mais estava oculto? O que mais poderia acontecer antes que tudo desabasse? A noite ainda trazia segredos, e o destino de todos estava mais perto do colapso do que nunca. A fumaça envolvia tudo como uma manta sufocante, e o ar estava pesado com a tensão crescente. Vanessa não sabia mais em quem confiar. A revelação de Clara tinha mudado tudo, mas o calor das chamas lambia ao redor deles, espalhando pânico e desespero. A imagem de Lívia, sua filha ao seu lado, tornava tudo ainda mais doloroso. Mãe, o que está acontecendo? A menina perguntou. Olhos arregalados. As palavras de Clara ecoavam na mente de Vanessa. Você é a verdadeira herdeira. Tudo parecia um pesadelo. Mas antes que pudesse pensar em mais perguntas, um rugido ensurdecedor cortou o ar. O teto, que parecia oscilante, desabou em uma nuvem de poeira e destroços. Corram! Otávio gritou, puxando Vanessa e Lívia para longe. A adrenalina disparou e Vanessa seguiu, quase sem notar o que deixava para trás. Clara e Carlos estavam atrás deles, mas a voz de Eduarda cortou o ar. Você vai se arrepender, Clara! Gritou. Mas o eco da ameaça ficou perdido no caos. As chamas violentas agora dançavam à sua volta e o chão tremia sob seus pés. Vanessa mal conseguia respirar. A fumaça ia entrando em seus pulmões como se tentasse sufocá-la. Vamos para a saída! Otávio puxou Vanessa e Lívia, mas de repente, Clara começou a gritar. Uma das vigas caíra sobre ela e o grito dela interrompeu a corrida. Me ajudem! Ela estava presa, as chamas se aproximavam dela e Carlos dava passos nervosos entre o pânico e a avareza. Não posso perder tudo isso, ele gritou, mas em algum lugar dentro dele talvez houvesse uma centelha de preocupação. Onde está o teu ser predador agora, Carlos?
Eduarda se virou em desespero, finalmente percebendo o que a ambição poderia causar. Apenas saia daqui, Clara! Você não tem ideia do que está fazendo! O fogo rugia ao redor, e Vanessa sentiu o solo tremer sob seus pés. Agora não era hora de hesitar. Vamos! Gritou Otávio novamente. Ele se virou para ajudar Clara. Mas Carlos gritou: Não! Ela é apenas um obstáculo! Foi nesse momento, no auge do desespero, que tudo mudou. Clara olhou nos olhos de Carlos e com força gritou: Você nunca soube! A herança não é só o que você quer, é o que deve ser. O olhar dele se cruzou de forma tão intensa que parecia que o mundo ao redor deles havia parado. Um silêncio mortal caiu, e então uma revelação que fez o coração de todos pararem. Você é o meu pai! Clara implorou, e Vanessa ficou chocada. O que isso significava? As palavras dela cortaram como uma faca. Tudo parecia ter mudado de novo. A verdade que todos pensaram que tinham conhecido se desfez em fragmentos. Cale-se! Carlos gritou, mas o horror estava estampado em seu rosto. Os outros pararam por um momento, absorvendo as palavras de Clara. Uma onda de choque percorreu o grupo. É mentira! Não pode ser verdade! Vanessa sussurrou, a cabeça girando com a possibilidade. O fogo rugia e a fumaça os envolvia. Como você pode me dizer isso? E se for verdade, o que mais você escondeu? Eu não fiz isso! Eu não sabia sobre você! Carlos balbuciava, a voz trêmula. A verdade começava deste muito mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. O calor aumentou e as chamas eram cada vez mais altas. Se você não me ajudar, todos nós vamos morrer. Clara chorou, mas Carlos parecia paralisado. O tempo estava se esgotando e Vanessa ficou apavorada com a ideia de perder a filha. Vamos! Precisamos sair agora! O prédio vai desmoronar! Otávio gritou, puxando Vanessa, mas sua mente estava a 1000 por hora. E se tudo isso fosse parte de um jogo maior, uma armadilha? O que mais Ido havia escondido? O chão tremeu com outra explosão e destroços começaram a cair ao redor. Lívia se agarrou à mão da mãe, o medo estampado em seu rostinho. Mãe, por favor. Eu estou aqui, meu bem. Não vou deixar você, respondeu Vanessa, puxando-a mais perto. Nesse instante, um rastro de luz brilhou através da fumaça. Uma figura emergiu das sombras, alguém que ninguém via há anos. A imagem era tão impactante que paralisou a todos. Era o verdadeiro pai de Clara, e ele tinha segredos que poderiam mudar o rumo de tudo. Clara, você não deve estar aqui. É muito perigoso, ele gritou, o desespero impulsionando suas palavras e todo o cenário parecia prestes a entrar em colapso sob o peso de todas aquelas revelações. A tensão era palpável e a pergunta ecoou na mente de todos. Quem era esse homem? O que mais estava escondido e qual era a sua relação com todos eles? O destino de todos estava prestes a colidir com aquela nova verdade. E a noite ainda guardava segredos sombrios. O pânico pairava no ar e o som do fogo crepitando preenchia o ambiente. A cena parecia surreal. Vanessa, sem entender nada, olhava para o homem que se aproximava, um estranho que parecia conhecer Clara. O rosto dele era familiar, mas algo estava muito errado. Era como se tudo estivesse sendo puxado para um centro de gravidade sombrio. O olhar de Clara se moldou em terror. Você não deveria estar aqui. A incredulidade voou como uma faísca.
O impacto das palavras deixou todos em choque. O que você está fazendo aqui, Francisco? Clara continuou, os olhos arregalados. Eu voltei porque eu precisava proteger você. Ele respondeu, a voz falhando. Mas você não pode estar envolvida nisso. O pânico aumentava e Vanessa sentia que cada palavra disparava uma corrente de desespero. O calor das chamas parecia se intensificar. Como se elas também sentissem a tensão. Do que você está falando? Perguntou Carlos. Entre o medo e a raiva. Você não pode estragar tudo, Francisco. A expressão dele transparecia o desafio, como se estivesse preparado para a batalha, mas sabendo que as chances eram mínimas. Você não entende, Carlos, Francisco gritou. Isso nunca foi sobre o dinheiro, é sobre as vidas que você está destruindo. Umas palavras duras, pesadas como pedras, que ecoaram em meio ao caos. Isso não faz sentido, Eduarda gritou, o desespero em sua voz. A empresa, a minha carreira, tudo está em jogo aqui. Ela parecia lutar contra a verdade que vendia sua alma, mas o peso da situação começava a aflorar na sua mente. Vanessa olhou atentamente para a figura de Francisco. As perguntas a atormentavam. Era ele realmente o pai de Clara? Como isso mexia com a sua própria vida? A ideia de que Clara poderia ser sua irmã estava borbulhando no fundo de seu cérebro. Eles querem te usar, Clara. Você não é só uma peça nesse jogo. A afirmação de Francisco cortou como uma faca. Vanessa sentiu um nó na garganta, a vida dela desmoronando enquanto tentava entender. Por quê? Por que ninguém tinha falado isso antes? Então, em um movimento súbito, lá de cima da escada de emergência, um barulho ensurdecedor surge, fazendo a estrutura tremer ainda mais. Um pedaço do teto desabou e acertou com força uma das mesas, espalhando cacos e poeira por todo lado. Vanessa puxou Lívia para junto de si, o medo tomando conta. Fique perto de mim! O grito dela foi abafado pelo desespero alheio. Francisco, ainda tentando proteger Clara, deu um passo à frente. Não, corram! Mas o ruído aumentava e a fumaça parecia um manto negro cobrindo tudo. Nós precisamos sair agora. Vocês não estão a salvo aqui. Montada em seu instinto de sobrevivência, Vanessa sentiu a força da verdade emergir. Eu não posso deixar isso assim, gritou, a voz embargada. A percepção da realidade estava se quebrando. Cada fragmento que caía era uma nova revelação. O que mais poderia vir à tona? Então, no meio do caos, um grito atravessou o ar. Mãe, socorro! Era Ícaro, a criança que nunca soubera da verdade. Vanessa olhou para ele. A dor no olhar da criança deixou seu coração apertado. Ícaro, o desespero a envolveu como uma onda, queimando a lógica. Francisco encarou Ícaro. Você também está aqui? O que aconteceu? O ânimo dele virou confusão. As chamas dançavam e a verdade parecia estar prestes a explodir com a mesma violência do fogo. Contrariando as suas expectativas, Francisco, você está mais ligado a isso do que imagina, disse Clara. O choque no rosto dela era evidente. Mas o que tinha acontecido naquela sala estava além do que qualquer um poderia prever. E com um último estrondo, as paredes começaram a se fechar. Vanessa olhou para todos. O futuro deles estava colapsando, e tudo parecia uma correria. O que se escondia por trás das cortinas de fumaça? O que realmente estava em jogo? A figura de Francisco se confundia na escuridão, enquanto a verdadeira natureza de cada um começava a se revelar. E naquele instante, tudo parecia ter chegado ao seu limite. O destino de todos mudaria para sempre. Mas como, quando e a que custo?
O pânico aumentou à medida que as chamas se aproximavam, fazendo com que o chão tremesse sob os pés de todos. Vanessa olhou para Lívia, os olhos cheios de medo, refletindo o caos ao redor. Precisamos sair, agora! Gritou, puxando a filha. Clara, presa entre os destroços e a verdade, olhou para o pai. Francisco, me ajuda! Eu não posso deixar isso acabar assim! A súplica na voz dela ecoou, mas ao mesmo tempo a realidade era dura. Francisco estava ali, mas como poderia salvar todos? O fogo lambeu as paredes e a fumaça os envolvia como um cobertor sufocante. Eu não deixarei vocês morrerem aqui, disse Francisco, a determinação na voz. Ele se virou para Carlos, como se essa fosse a última chance. Não podemos brigar agora. Precisamos nos unir. O tempo estava se esgotando e a urgência era palpável. Otávio, percebendo o risco envolvido, gritou: todos para a saída! Ele segurou Vanessa e Lívia, mas ainda havia o peso das verdades não ditas. Uma parte dele queria entender tudo aquilo, como eram todas as vidas entrelaçadas. Mas o tempo não estava a seu favor. Eduarda, em um momento de clareza, subiu sobre os destroços. Todos! Agora! Senão, morreremos! O desespero tomou conta, e cada um se movia como que puxado por um fio invisível. O calor era ensurdecedor e o ar denso. O cheiro de fumaça era nauseante. Francisco, Clara, venham! Gritou Vanessa, seus instintos de mãe superando o medo. O grupo começou a se mover, mas o chão rugia cada vez mais, como uma fera, prestes a engolir tudo. Um pedaço do teto desabou perto deles, fazendo com que todos se jogassem para o lado. O tempo acabava. O desespero de Lívia era palpável. Mãe, eu não quero morrer! Você não vai, não, nunca! Vanessa garantiu, puxando a filha com força. Ela olhou ao redor, as chamas agora, parecendo mais uma entidade viva. E percebeu que precisavam agir rápido. Para a escada! Gritou Otávio, movimento e decisão em sua voz. Ele liderou o caminho, mas a pausa coletiva, ao ver Francisco caindo em desespero, fez todos hesitar. Quando a verdade total começou a despertar, era como se o universo os pressionasse a descobrir cada um o que significava. As palavras que não foram ditas poderiam ter impactos catastróficos. Eu não sei se posso confiar em você, Clara. Carlos vociferou, sua avareza e amor entrelaçados em um conflito que poderia se resolver em um momento. Enquanto isso, Clara parecia destruída, a esperança se esvaindo. O que ela poderia fazer? Então, algo ressoou, um eco. E antes que pudessem se mover, uma luz intensa invadiu o ambiente, uma janela explosiva e a saída. O grupo se precipitou, a energia recarregada com a esperança renovada. Vanessa puxou Lívia e acompanhou todos na corrida frenética. Os rostos de medo misturavam-se em luta e coragem. Carlos e Eduarda estavam próximos, lado a lado, mas Francisco puxou Clara. Momentos cruciais se desenrolavam em frações de segundo, mudanças de lealdade presas entre a verdade e a mentira. Quando saíram do prédio, a fumaça escapou e o ar fresco os envolveu. Olharam para trás. O edifício ardia, sombras dançantes nas luzes da sirene. Cada um respirava pesadamente, a adrenalina fazendo o corpo ceder. As consequências de tudo estavam prestes a ser desnudadas. Olhares se cruzaram, a compreensão substituindo a incredulidade. A batalha não estava encerrada, mas a sobrevivência era uma vitória inicial. Vamos conversar sobre tudo isso. As chamas atrás deles
eram a lembrança de que a verdade era uma força a ser respeitada. E nesse novo amanhecer, perguntas continuam a emergir. O que mais estava por vir e que segredos ainda restavam para serem descobertos? A vida nunca seria a mesma, mas o futuro se enchia de novas histórias a serem contadas. Ei, antes que você vá, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa ficar por dentro das próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Adoro saber o que você pensa. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final de tirar o fôlego. Vamos juntos nesta jornada.